Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem está aí agarrado nos estudos, esse vídeo se dedica à correção de prova. Até mesmo você que não é meu aluno, entendo modesta parte, que a título de estudos e fixação sobre tutelas de urgência, tutelas provisórias, entre as antecipadas e os institutos das tutelas cautelares requeridas ambas em caráter antecedente, é a disciplina que foi apresentada nessa avaliação, nessa correção de prova que a gente vai fazer hoje. Ok? Pois bem, vamos lá. Vamos lá com a nossa provinha, tá aí. Primeira questão é aquilo que eu sempre digo. Quando o professor é apaixonado com determinado assunto, então a questão vem, tempo processual. O que eu gostaria que você falasse para mim sobre tempo processual, né? Apontando alguns artigos do CPC. Vejam vocês que o CPC traz em vários momentos questões sobre o tempo. Veja aí a decisão 298, a decisão que negar, modificar ou revogar. O juiz motivará a sua decisão. Então, é a durabilidade no tempo de determinada decisão sobre as tutelas provisórias. Ela pode ser modificada, revogada ou até negada, né? A tutela provisória 296 conserva sua eficácia na pendência do processo, ou seja, o tempo de duração da sua eficácia, quanto tempo essa eficácia vai existir. Então são questões como essas duas que eu exemplifiquei, há várias outras aqui no código, eu gostaria de ver atento aí à questão 1. A questão 2. O CPC anuncia a todo instante processo e procedimento. Há uma diferença aí, quem estudou teoria geral do processo sabe, para a obtenção das tutelas provisórias. Contudo, o 297, a meu sentir, destoa dessa orientação. Essa primeira parte da questão é uma afirmativa que eu faço. Eu peço que você faça uma análise desse artigo de uma forma mais crítica. Vamos relembrar o 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença do que couber. Vejamos bem, o 297 não fala nem de processo e nem de procedimento de tutela provisória. Ele fala poder de polícia processual. Era minha crítica ao Código de 73, que prevalece ao Código que vigorou este ano. Ora, quando o juiz, notando determinada questão, ele pode determinar uma busca e apreensão, um arresto, antecipar efeitos da sentença. Claro, obedecendo ao artigo 10 do Código de Processo Civil, mediante prévio contraditório, ele pode fazer isso. Mas isso não é processo nem procedimento cautelar. Então essa é a primeira questão que se deve fazer. Segunda questão é quando ele determina, quando ele defere uma medida provisória, ele determina uma medida provisória e para que ela seja efetivada, ele faz outras determinações. Por exemplo, ele defere uma exibição em sede de cautelar. Mas a pessoa não quer exibir a coisa. Ele determina a busca e apreensão da coisa. Ele determina o arrombamento de algo. Então, essa é a temática geral que eu gostaria de ver abordada nessa questão número 2. Vamos lá para a questão número 3. Sobre a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Eu queria ver pontos controvertidos, especialmente, nós temos uma questão de ponto extra nesse aspecto, ao final,
sobre qual recurso será feito para modificar, revogar ou alterar essa medida. Isso até deixei uma questão extra lá. Mas o que eu gostaria de ver aqui, os pontos controvertidos, é sobre aquele espaço de 2 anos para as partes requererem a modificação, a revogação ou alteração da tutela antecipada estável. Se essa estabilidade, você pode usar ela na questão 1, como eu falei do tempo, é tempo da cautelar também. Se essa estabilidade, ela, para promover o procedimento principal depois, basta eu complementá-la, mesmo estável, e prosseguir com o principal, e eu devo fazer outro procedimento. São questões como essa. Eu gostaria de ver abordadas aqui na questão 3. Questão 4. Alguns institutos do direito constantes, 301. Cadê o 301? Cadê o 301? O 301 diz o seguinte: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bens e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Elas não possuem tratativa específica no CPC. Discorra como haverá de ser o procedimento se fizer uso desses institutos. Quero que você me aponte quais são esses institutos, que eles estão só apontados aqui no 301. Não há no código nenhuma tratativa desses institutos. Por isso que eu chamo de institutos, não há nada positivado. Então, o que o professor queria nessa, o que eu quero nessa questão? Que você saiba quais são os institutos e saiba como será o processo e o procedimento deles. Por exemplo, a questão do atentado, que é uma questão que tem na prova aí. Como ficam as exceções? Nós podemos juntar todas as medidas cautelares, exemplificadamente do 301 em uma só. Por exemplo, arrolamento de bens, protesto contra alienação de bens, arresto, sequestro, busca e apreensão no único instituto. Eu gostaria de ver isso dissecado aí, ok? A questão número 5. A questão número 5 é muito tranquila, muito tranquila. Diferenciar a petição inicial constante do 303, caput, daquela do 319. É só dizer que a do 303 ela é mais enxuta do que a do 319, ou seja, a petição inicial no procedimento de tutelas de urgência, né, de tutelas provisórias, a petição inicial ela é mitigada relativamente ao 319. E ela não é tão completa, não é tão grande, não é tão extensiva, mesmo porque nós estamos em caráter de urgência, no caráter provisório. Isso deve ser rápido. Então, nós não temos condições de elaborar uma peça de 300 páginas, como alguns advogados muito loucamente gostam de fazer por aí. Então ela é uma petição mais, vamos dizer, enxuta. Ela mitiga os requisitos do 319. Posteriormente, tanto nas urgências antecipadas quanto nas urgências cautelares, você vai fazer o aditamento da sua petição depois. E pode, claro, alterar os pedidos, acrescentar, suprimir, aí sim adequar ao 319, tá ok? Basicamente, era esta a questão que eu gostaria de ver. Eu coloco aqui algumas orientações, que as próximas 5 questões serão questões de múltipla escolha. Vamos ver a primeira questão de múltipla escolha. A justificação prévia é uma forma do juiz obter uma mínima cognição sobre os pedidos da parte autora em sede de tutelas de urgência. Isso é uma afirmação minha. Sobre o conhecimento e provas no procedimento das tutelas provisórias, assinale a alternativa que melhor se adequa aos apontamentos em sala de aula. Então, qual aqui é a alternativa correta? A meu sentir, é a alternativa A. Ok? Por isso, eu vou tratá-la por último.
Vamos ver a alternativa B. Dada a dependência formal do procedimento de tutelas provisórias em face do procedimento que posteriormente será denominado principal, a prova produzida pelas tutelas são independentes do procedimento principal. Se aqui eu falo dependência, aqui eu falo independência. Não. Tá o erro aqui, ó. O erro está nessas duas palavrinhas aqui. Devia ser dependência aqui ou independência aqui. Ok? Letra C. Vamos ver qual bobagem que está dita aqui, porque a letra C também deve ser uma alternativa incorreta. A dependência material existente não implica em fazer uso de aspectos conhecidos no procedimento de tutelas provisórias quanto ao procedimento. Nossa Senhora, não tem nada dizendo com nada aqui. Um absurdo, incompreensível essa narrativa. A dependência material existente não implica em fazer uso de aspectos conhecidos no procedimento. Pô, se procedimento não é material, é formal. Procedimento não é matéria, é forma. Ok? Vamos ver qual aberração está na alternativa D. A independência material diz respeito aos aspectos processuais. A independência material diz respeito aos aspectos materiais. A independência formal diz respeito aos aspectos processuais, que são diferentes no procedimento pela provisória e pela principal. E tudo bem. Mas aqui eu devia ter colocado aqui a palavra formal. Formal, ok? Muito bem, vamos retornar aqui na alternativa que está correta. Dada a independência formal do procedimento de tutelas provisórias, o juiz poderá determinar, bem como as partes requererem, a produção de todas as provas admissíveis para a demonstração do direito pleiteado em sede antecipada. Ótimo! A forma de se produzir essas provas ela é independente para a análise do direito em sede antecipada. Então, há uma independência quanto à forma para se obter essas provas. Meus parabéns, que marcou aí a alternativa A. Muito bem, vamos à questão 7. O que está escrito aqui na questão 7? Vamos ver lá. As tutelas de urgência possuem algumas diferenças. Aponte a alternativa menos coerente. Vamos procurar aqui uma alternativa errada. Salvo engano, será essa daqui. Ok. Mas vamos ver aqui. A tutela provisória é gênero. Então, tutela provisória é gênero. Tendo como espécie urgência e evidência. Parabéns, está certinho. As tutelas de urgência visam garantir o resultado útil do processo. Sim. Tanto as tutelas antecipadas quanto as cautelares. Vamos saltar a letra C, porque eu entendo que ela está errada. A tutela cautelar visa garantir a efetividade do processo, quanto a assegurar bem as pessoas e demais elementos para um bom julgamento do processo. Uma coisa bonita que está escrito aqui, nem parece que foi eu que redigi isso. Está muito bom. É isso mesmo. Bem as pessoas e demais elementos para um bom julgamento do processo. O que eu quero dizer isso aqui? Que nós temos uma sentença para que nós temos um resultado útil, eficaz do procedimento principal. Muito bem. Eu acho que a menos coerente é a letra C. O que está escrito de errado aqui? A tutela antecipada antecipa efeitos da decisão terminativa do processo, garantindo seu procedimento, ou seja, garante o procedimento. Não. Ela só antecipa o julgamento final, parte do pedido final. Ela não garante procedimento, ela garante tutela finalística, aquela tutela que vai ser, ao final, analisada na cognição exauriente. Tá bom? Ela não garante processamento, não garante procedimento, garante o provimento final. Questão 7, feiozinha. Gente, a questão 8 deu um probleminha. Aqui, mas nós vamos solucioná-lo facilmente, tá ok? Os meus alunos viram lá essa questão, nós vamos resolver aqui também. Vamos ver lá. A busca e apreensão possui diversas formas de ser concretizadas. Umas podem ter caráter eminentemente cautelar, outras não possuem esse caráter. E algumas podem assumir duas formas, conforme o caso. Assinale
alternativa abaixo que está incorreta. Então, nós temos que achar a alternativa incorreta. E o que aconteceu com o professor? Estão todas corretas. Não há resposta. Não há alternativa se marcar. Quer ver? Vamos tirar essa dúvida. A busca e apreensão no direito aeronáutico é diferenciada por ter uma fase administrativa e outra judicial. Corretíssimo. A fase administrativa no DAC, Departamento de Aeronáutica Civil, e outra parte judicial, lá na Justiça Federal. A busca e apreensão de menores, ou idosos, pessoas em geral, pode assumir caráter satisfatório, se após a medida o autor assim informar, opa, foi o erro aí, nos autos, e não formular o pedido final. Sim, geralmente um exemplo que eu gosto muito de citar, né? O idoso está lá na casa de repouso. Ele está sendo maltratado. Então você quer processar, por exemplo, por danos morais o local lá, danos materiais que seja. Mas você retirando o idoso de lá como uma cautelar de busca e apreensão para garantir a eficácia do procedimento, você está satisfeito. Você larga a mão, não prossegue mais, ela assume caráter satisfatório, tudo bem, não há problema. A busca e apreensão de bens, frutos de crimes contra a propriedade intelectual, podem assumir caráter cautelar, acaso o autor prosseguir com o pedido final de danos materiais e morais. Perfeito! Lá na lei essa busca e apreensão aqui, está na lei da propriedade intelectual. Meu exemplo, as matrizes de calçados de Franca, Nova Serrana, aqui em Minas Gerais, a empresa detentora da patente recolhe as matrizes, né, as chapas onde eram feitos os solados, os desenhos dos calçados. Ela pode ficar satisfeita com isso, tal qual nós vimos aqui na alternativa B, e não fazer mais nada. Mas ela pode prosseguir com o pedido final de dano moral e material. Não há problema nenhum. E, por fim, a busca e apreensão executiva é aquela caracterizada pelo recolhimento de determinado bem e sua entrega a um credor, especialmente nas ações de execução com quantia certa contra o devedor solvente. Tá certo. Também, todas as alternativas corretas. Oh, meu Jesus. Veja bem, a pessoa, o credor, por exemplo, adjudica determinado bem na execução com quantia certa contra o devedor solvente. Ele vai ter lá, buscar esse bem. O devedor não entrega, faça a busca e apreensão executiva. Para quê? Para executar uma outra medida. Qual era? A adjudicação, no caso. Então, todas as alternativas estavam corretas. Tá, ok? Por isso, ao final, nós vamos ver aí. Não, ao final não, agora. Vamos ver a errata que eu propus em substituição a essa questão. Assinale a alternativa incorreta. Aqui tem uma alternativa incorreta. Salvo engano, a letra B. Então vamos analisar as corretas aqui. Olha, o arré se converte em penhora. Gracinha, todo mundo decora isso. Já que a sua pretensão é assegurar uma execução por quantia certa contra o devedor solvente. Exatamente. O arré vai se converter em penhora. Aquele bem penhorado será levado à praça, ao leilão, e depois convertido em dinheiro entregue a um credor, quantia certa, devedor solvente. O sequestro há de converter em depósito, sim. Sequestro é uma coisa certa, determinada, individualizada, para entregar nas mãos de um credor para a coisa certa. Perfeitinho aqui as distinções, as colocações. A caução é uma contracautela por excelência. Outra frase jargão direito aí, né? Jargão. Ela tanto pode ser utilizada pelo autor, o autor presta uma caução para conseguir liminarmente suas pretensões, né? Vírgula, vamos colocar uma vírgulazinha aqui, vírgula, quanto pelo réu, ele afastar uma vontade cautelar antecipativa do autor. Isso tudo por que dessa caução? Para salvaguardar algum dano que o autor provocar ao réu ou o réu provocar ao autor. Ok? Muito boa colocação aí.
A exibição pode ou não ter caráter cautelar. Correto. A cautelar de exibição pode ou não ter esse caráter. Tem caráter cautelar quando pretendido uma ação de execução. E isso, qual é o exemplo que eu dei de uma recente decisão do STJ, que a cautelar de exibição pode ser aquela preparatória para uma execução. Caso disso, contratos bancários, extratos bancários que o banco não apresenta. Então você pede a exibição para quê? Para constituir o título executivo contra o banco. De repente você não tem certeza, liquidez ou exigibilidade, um dos requisitos da execução, você faz a exibição dos seus extratos, do contrato que está lá no banco, o banco mostra, aí você tem a certeza de um dos elementos para manejar a execução. Não possui essa característica quando se trata de exibição mandamental de documentos em posse de terceiros. Exatamente, não tem nada a ver de cautelar. Está tramitando uma ação pelo rito comum qualquer, de repente cita-se algo ali que precisa ser visto, ser exibido. E isso tem em mãos de terceiro. Então pede-se lá a exibição. Isso não tem nada de cautelar. É para a instrução do procedimento. Ok? Muito bem. Então todas corretas até agora. A letra B tem que ter um errinho aqui. Será que a gente descobre? A cautelar de atentado deverá obedecer à regra que, mesmo estando o processo em grau recursal, essa espécie de cautelar deverá ser impetrada no juízo que primeiro conheceu a demanda. Falhou, deu ruim aqui, hein? Deu ruim mesmo. Por quê? Antigamente, no Código de 73, essa regra era válida. Perdão, isso era uma exceção. Essa exceção era válida porque era uma exceção positivada. Era uma exceção que estava no parágrafo 880 e poucos do Código de 73. Entretanto, o atentado agora, por força do artigo 301, ele é só um instituto do direito. Ora, um instituto não pode estabelecer exceções às regras positivadas. E as regras positivadas para as tutelas de urgência a regra é: onde estiver o processo, lá será impetrada a medida cautelar ou antecipatória. Então, essa regra, que mesmo estando em grau recursal, vai ser impetrada no juízo que conheceu primeiro de demanda, não. Ok? Muito bem. Então, vamos à nossa questão 9. Vamos fazer uma análise aqui, porque depois eu coloco 4 assertivas e coloco algumas alternativas aqui embaixo. Muito simples questões dessa forma. A gente vai fazer um VOF aqui, fazer uma análise de cada um, depois a gente procura aqui embaixo o que aconteceu. Ao entabular o pedido de tutela antecipada requerido em caráter antecedente, o autor deverá indicar o que se pretende afinal, a título de satisfação da pretensão por estar em juízo. Ok, vamos colocar um V aqui, tá certinho. O fato acima, então essa alternativa 2 remete a primeiro, o fato de indicar a pretensão final. Se deve também para que possa aferir o valor das custas, com a indicação do bem jurídico ao final tutelado. Verdade, nessas ações eu devo indicar o bem jurídico final e dar o valor da causa para questão de custas. Por quê? Diz nas tutelas de urgência, nas tutelas provisórias, que a emenda da inicial para complementação lá do artigo 319 dispensa recolhimento de custas. Eu já recolhi as custas anteriormente. Ora, eu vou recolher a custas não sobre o bem jurídico que eu estou tutelando exclusivamente na antecipada ou na cautelar. É o bem jurídico total que eu apresento. E por que eu apresento o bem jurídico total? Primeiro, nas antecipadas, para que eu saber se eu estou antecipando totalmente da tutela final ou estou antecipando parte da tutela final. O juiz deve saber o que ele está antecipando. E nas cautelares, por que eu digo qual é o meu bem jurídico final?
em que pese as cautelares não visarem antecipação, as cautelares, eu digo isso para que o juiz saiba do meu fundo boniuris. O que eu estou pedindo finalmente tem razão de ser no mundo do direito? A nossa questão 2 está aí. Vamos lá. Dispensa a indicação do pedido final na exordial. Por aqui eu já parava que esse negócio está errado. Do pedido de tutela antecipada requerido pelo caráter assistente quando for o caso de sua estabilização. Falhou. Falhou por quê? Não dispensa. Acabei de dizer aqui quando analisávamos a alternativa 2, não dispensa a indicação do pedido de tutela final. Vamos ver a 4. A petição, onde se requer o pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, deve obedecer o 319. Não, senhor. Não, senhor. Ela obedece ao caput do 303, eu já disse isso numa questão anterior, que o 303 é uma mitigação do 319, na emenda, no aditamento inicial, que eu vou complementar para o 319. Ok. Então, todas estão corretas? Não. A 1, 2 e 4 está correta? Não. A 1 e 2 está, mas a 4 não. A 1 e 3 está correta? Não. Se justificam? Não. A 3 está errada, não justifica nada. Todas estão erradas? Então está aqui. Ó. A assertiva 2 é justificada pela assertiva 1. Justamente. O fato de eu indicar a pretensão final deve-se para eu aferir o valor da causa do bem jurídico tutelado. Ok? Maravilha. Última questão. Vamos encerrar essa correção de prova, pelo amor de Deus. Vamos lá, queridos. Vamos, está aparecendo um ponto extra aí. Ó. Questão 10. O inciso 1º do parágrafo. O inciso 1º do parágrafo 1º do 303 não pode ser. O que ele diz aqui, hein? Olha, o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua argumentação juntada de novos documentos e a confirmação do pedido final em 15 dias ou outro que o juiz fixar. Vamos ver o que está de errado aqui. Eu acho que o errado está aqui, ó, na 10, mas vamos lá. As partes fazendo uso do 190 podem dilatar o prazo mencionado nesse artigo? Sim, o artigo 190 é o acordo processual, é o negócio processual. Ele permite que as partes dilatem prazos, tá bom? E o juiz, inclusive, vinculados a eles. Muito bem, está correto a questão aqui. O pedido de tutela final no aditamento pode ser aditado, pode ser aditado, modificado, acrescentado, ou até mesmo tornar satisfatório. Sim, sim. A tutela final ela pode ser alterada. Eu acabei de dizer isso anteriormente. Você pode modificar. Tanto é que se houver uma modificação bem jurídico tutelado variar de preço, o juiz pode até determinar o recolhimento das custas suplementares. Hein? Letra C. A argumentação que se refere ao inciso diz respeito ao pedido de tutela final. Está correto. Então, o pedido de tutela final vai ser ditado de acordo com o 319. Não recorrido por agravo de instrumento e tornando-se estável, dispensa o aditamento. Não, tem que ser aditado ainda. Então, aqui está o erro. Ainda que ocorra a estabilização da tutela, eu faço o aditamento. Por quê? O meu prazo para editar é simultâneo ao prazo de recorrer. O prazo do autor editar é simultâneo ao prazo do réu recorrer. Então, à medida que o réu está recorrendo, você está fazendo o seu aditamento. Ok? Então, aqui tinha que marcar a letra D. Eu estou colocando os pontos extras aqui. Olha que professor bonzinho. Né? Se você não aferir a pontuação que você precisa, e afinal, a gente dá um chorinho aqui. Ó. Qual a medida cabível, qual a medida possível de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada após o transcurso de 2 anos para a reforma, revisão e invalidação? Olha, este professor tem entendimento que não pode uma tutela estabilizada sem cognição exauriente
sem uma detida análise, transformar-se em algo maior que uma sentença. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, ainda que vencido aqueles 2 anos que trata o parágrafo 5º do artigo 304, nós temos que fazer uma coisa. Imaginemos uma tutela antecipada inconstitucional. Mas o parágrafo 6º do 304 diz que não faz coisa julgada. E a ação rescisória é para coisa julgada. Senhores, que me ouvem, e aí com todo respeito aos outros doutrinadores, tem que se fazer uso da rescisória, sim, para a estabilizada. Ou a coisa julgada inconstitucional prevalecerá. Ah, mas tem o parágrafo 6º, diz que não faz coisa julgada, então não posso usar rescisória. Então, vamos utilizar outro recurso, que é a querela nulitatis. Outra forma de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada e estabilizada, que é a querela nulitatis. Ok? Mas perpétua não pode ficar. Ok? Eram as críticas nesse sentido que eu gostaria que fossem efetuadas. E aí, foi legal a revisão? Espero que sim, tá bom? Depois, aceito sugestões de aulas, de debate, para a gente conversar aqui e espero ter contribuído para o ensino. Essa é a nossa maior vontade aqui, ok? Abração, até mais, Deus os abençoe.